Olá, boa tarde. Hoje é dia 25 de maio de 2020. Eu vou comentar um pouquinho sobre título público, principalmente no título LTN, que é o título pré-fixado, uma dívida emitida pelo Tesouro Nacional. Eu quero explicar a dinâmica da precificação em relação ao tempo, em relação ao DI futuro, que é a expectativa do CDI no futuro. Essa explicação que eu vou fazer sobre os títulos pré-fixados, ela vale também, é o mesmo funcionamento matemático para as NTNBs, com a diferença de que na NTNB, além dessa pré-fixação dos preços, você tem também a questão da inflação. Mas como a inflação não tem como saber a inflação futura, eu vou fazer um cálculo aqui que é mais simples para entender, que é a LTN, e o principal objetivo desse vídeo é explicar como que se perde dinheiro antes do vencimento, lógico, ou melhor, como que se desvaloriza os títulos pré-fixados, ou também pode se valorizar, ter um ágio acima da curva normal da taxa que você fixou quando você compra um título público. Então vai ser um exercício prático, tá, para vocês entenderem os cálculos. A história toda começa aqui, ó. Eu vou começar falando do DI. Então você tem lá a cotação, esse é um book de cotações do XP Pro, tá? Tem outros aplicativos e softwares para você pegar a cotação. Então a gente tem a cotação aí do DI 1F26. O que significa? É o quanto o mercado, agora são 15, 12, né? Então é o quanto o mercado está achando que vai os juros, o que o mercado acha que vai estar o CDI lá em 2026. Então hoje o CDI à vista, né, que ela é muito próxima da Selic, está 2,90, a Selic está 3, e você tem um juros futuro de 6,65, ou seja, o mercado está achando que daqui a 6 anos o CDI vai estar a 6,65. O que isso significa? Significa que a dívida emitida pelo Tesouro Nacional hoje, na data de hoje, 25 de maio de 2025, ele precifica a dívida de hoje até lá, até 2026, como essa taxa ao ano, tá? Então, isso é muito bom para quem aplica, porque você vai receber um juros que está bem acima do juros atual. O juros atual está, no caso, aí está próximo a 3%, e você já começa a receber a 6%. Em momentos de grande volatilidade do mercado, como foi o que aconteceu aí nos meses de março e abril, quando o mercado ele fica sem uma previsibilidade, ou seja, ou quando diminui a previsibilidade dele para os eventos futuros, o que dispara geralmente são os contratos de DI, ou seja, como se fosse um seguro do mercado. Então, quando tem uma incerteza, o que vai acontecer com a economia, com a política, o DI futuro geralmente ele dispara, como se fosse um seguro para os gestores, enfim, para defender posições, né? Porque se houver uma instabilidade política e econômica muito forte, o que historicamente no Brasil sempre sobe são os juros. Então, você comprar o juro futuro, você já se precificar, é uma forma de você se prevenir a uma possível alta da inflação ou mesmo dos juros, tá? Então, esse juro, o DI 1F26, ele estava, eu estou abrindo o gráfico aqui, ele estava no auge aí da volatilidade. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. No auge da volatilidade do corona, que foi dia 23 de março, ele chegou a ser cotado a 9% ao ano. Então, o DI futuro estava em 9% e agora está em 6%. Eu vou explicar o que aconteceu com o deságio, aliás, com o ágio para quem comprou aqui e vendeu aqui. Comprou uma LTN a 9% e agora
quanto que está valendo a CLTN agora, hoje, dia 25 de maio. O DI futuro, então, quando houve uma incerteza econômica e política, ele disparou. E agora que as coisas estão ficando um pouco mais previsível, veja, não estou falando que a situação está melhorando, mas quando você tem uma previsibilidade melhor, o DI futuro, naturalmente, ele cai. Pelo menos isso que aconteceu, vem acontecendo historicamente. Então, eu vou anotar na minha planilha aqui quanto que estava o DI, um F26, no dia 23 de março. Ele estava sendo cotado, vamos colocar arredondado aqui, a 9%. E hoje, eu já vou compartilhar a planilha, hoje dia 25 de maio, foi do dia 23, na verdade, não 26 de março. Então, um mês depois, aliás, 2 meses depois, 23 de março, ele está sendo cotado aí a 6,65. Eu estou gravando esse vídeo também para os investidores que, quando há uma incerteza muito grande, né, sempre tem aquela máxima: não, eu vou esperar as coisas se acalmarem para tomar uma decisão. Legal, acho que isso é uma coisa coerente, mas é importante saber que existem títulos, existem oportunidades no mercado financeiro seguras, tá? Título público emitido pelo Tesouro Nacional é dos ativos mais seguros que tem. Então, você comprar uma LTN em momentos de estresse no mercado, em momentos de volatilidade, pode ser um excelente negócio. É isso que eu vou explicar para vocês aqui. Agora, eu vou compartilhar a planilha que eu estou fazendo aqui. Vamos lá, só um momento. Então, está aqui a planilha. Tá? Antes de começar o vídeo aqui, eu já fiz alguns testes. Bom, deixa eu explicar. Então, aqui são os dados que eu coletei do gráfico. No dia 23 de março, o DI futuro 2026 estava 9% e agora está 6%. Bom, eu vou explicar para vocês como chegar na cotação do PU de um título público pré-fixado. É relativamente simples, tá? Então, você tem a LTN 2026, o vencimento dela é dia 1º de janeiro de 2026. Então, a data de hoje é aqui. Bom, primeira coisa que você tem que calcular: quantos dias úteis tem de hoje até o dia 26, até 2026, né, o vencimento. Então, eu coloquei aqui, a fórmula é essa: dia trabalho total, data inicial, data final. Eu coloquei 50 feriados, tá, que vai ter nos próximos 5 anos aí, tá? Em torno de 10 feriados por dia, mais ou menos isso que o mercado, por ano. É mais ou menos isso que o mercado trabalha. A taxa, aqui está 6,65. Na hora que eu preenchi a planilha, antes de começar o vídeo, estava 6,72. Vamos deixar 6,72. Ou eu coloco aqui certinho. Bom, o PU no vencimento, quando você compra um título, no vencimento, um título pré-fixado, LTN, sem cupom semestral, LTN, ele sempre vai valer R$1.000 no dia do vencimento. Então, o dia do vencimento vai valer R$1.000. Como é que se calcula quanto que vale hoje? A fórmula é relativamente simples. É 1.000 divididos por 1 mais a taxa, elevado ao número a quantos anos? Pô, como assim quantos anos? Quantos anos é a quantidade de dia divididos pela quantidade de dias que tem um ano, que é 252 dias úteis. Então, 1 mais a taxa elevado ao período, para você saber o quanto que vai render o teu título. Deixa eu fazer embaixo aqui. Quanto que vai render o título? Então, o título vai render 1 mais a taxa, certo? Elevado a quanto tempo? Como é a taxa ao ano, a gente tem que calcular elevado o número de anos. Como é que faz para calcular o número de anos? É o número de dias divididos pelo número de anos, sempre menos 1. Então, o teu título, ele vai rentabilizar um pouquinho. Uma coisinha errada aqui. Perdão, aqui é B5, não B51. O título vai rentabilizar 43%, ou seja, se você pegar a precificação que eu cheguei, né, vezes 1 mais a taxa que vai rentabilizar, eu vou chegar a 1.000. Tá? Só que eu já sei esse PU, mas como faz para descobrir esse PU? É só se fazer o cálculo inverso. É 1.000 divididos pela rentabilidade, tá? Pelo fator da rentabilidade. O que é o fator da rentabilidade? Sempre quando tem o número 1 na frente do percentual.
Por isso que está aqui o número 1. Vou abrir a fórmula aqui. Então, é 1 mais a taxa elevado ao período. Se a taxa anual, eu vou fazer elevado à quantidade de anos. Qual é a quantidade de anos? Número de dias divididos pelo quantos dias tem em um ano. Então, o PU hoje está 696. Agora eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, a tela do Tesouro Nacional, só para confirmar esse valor aqui. Só um momento. Então, está aí a tela compartilhada, Tesouro pré-fixado 2026, vencimento 1º de janeiro de 2026, está 694. Ali na planilha estava 696. Essas pequenas diferenças, às vezes, é a taxa que foi cotado, o título, o número de feriados, às vezes pode mudar, enfim. Esses ajustes finos, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, né? Se alguém quiser. Mas, a grosso modo, como você está pensando qual é o raciocínio para entender esse movimento, não é necessário entrar nesses detalhes. Então, a gente chegou num PU muito próximo a esse valor que é o que está no site. Então, um título que vai vencer em 2026 é uma taxa de 6,72 ao ano, você vai pagar R$ 694 para que no dia 1º de janeiro de 2026 esse título vai estar cotado a R$ 1.000. Vamos voltar para a planilha lá, que agora que vai ser a parte legal, porque eu vou fazer o quanto esse título teve de ágil, desde o dia 23 de março até hoje. Bom, então aqui nessa explicação eu comentei como chegar à precificação do título. Então, vou botar aqui o preço do título. Então, hoje o preço do título está R$ 696,80. Pô, Fábio, mas como que eu faço para encontrar quanto que estava valendo a LTN lá em março? É fácil. Bom, em primeiro lugar, eu vou botar a data de março aqui e eu vou colocar a taxa que estava em março, que era de 9%. Pum, olha aqui, ó. O PU estava R$ 607,17 em março. Então, no auge da crise, quem estava com liquidez, né, pensou, não, eu não vou mexer nada, eu não vou fazer nada no mercado financeiro porque agora está perigoso. Isso é justamente na hora que quem tem liquidez, se você comprar um título pré-fixado do governo, é uma boa oportunidade. Veja, a situação de março para maio, o que melhorou na situação? Pelo contrário, né, o número de mortes pelo corona só aumentou. Claro, foram feitas algumas medidas aí pelo governo, mas enfim, na economia real, de fato, nada melhorou, pelo contrário, só piorou. Mas, como a previsibilidade tornou um pouquinho mais tangível, né? Então já estão até conseguindo precificar quanto que vai ser a queda do PIB esse ano. Então, assim, quando começa a ter uma ideia de como que vai ser, independente se vai ser bom ou não, o DI futuro, geralmente, ele tende a reduzir um pouquinho. Tá? Então, para quem comprou em março, pagou 607, em maio já está 696, está ganhando 14%, tá? Em 2 meses. Então, uma conta rápida aí, 1 mais 15 elevado a 7, porque se em 2 meses, a 6, aliás, se em 2 meses dá 15, no bimestre dá 15, então, no semestre, elevado a 6, dá 128% de taxa anualizada. Tá? Então, vou colocar aqui ao ano de taxa, o quanto que rendeu, quanto que foi o ágio, e aqui ao período, né? E quanto que foi a rentabilidade da LTN. Então, quando tem momentos de estresse, é uma boa oportunidade para você comprar título pré-fixado. Se tudo isso que eu estivesse falando não acontecer num próximo estresse, bom, se bem que essa taxa está bem alta, mas vamos supor que a taxa não baixe de 9, tá? A gente já está aqui com a taxa 9. Vamos supor que a taxa vá para 20%. Você vai ter, o teu PU vai cair, ó. Ele vai desabar, ele vai para 347. Mas, vamos supor que a taxa vá para 20% e permaneça. À medida que o tempo vai passando, o PU ele vai se aproximando de R$ 1.000. Então, independente se você acertar o time do mercado ou não, ou seja, eu vou comprar agora porque daqui para frente o DI futuro vai cair e eu vou ter um ágio.
mesmo que você nunca acerte isso, com o passar do tempo, o teu PU ele vai automaticamente para R$1.000. Ou seja, vamos botar aqui, faltando um ano. Olha quanto que está o PU hoje, 347, o PU vai para 833. Faltando um dia, o teu PU ele vai para R$1.000. Se eu botar 0, vai dar erro aqui, né? Ah, tá. Deu 1.000. Então, no dia do vencimento, ele vai chegar a R$1.000. Ou seja, é uma estratégia que você compra. Claro, se der um ágio antes, legal, você vai ganhar uma baita taxa. Se você fizer uma leitura completamente errada do mercado e as coisas piorarem cada vez mais, você vai garantir os seus R$1.000 no vencimento. Aí, claro que tem aquela questão, tá, mas R$1.000 num cenário de inflação, eu estou perdendo poder de compra. Por isso que a NTN-B é ainda mais indicada para esse tipo de operação. Porque numa NTN-B, você vai pegar lá, hoje está pagando inflação mais 4, quando voltar para inflação mais 2, você ganhou esse ágio. Então, sem querer estender muito, esse foi o cálculo para vocês entenderem como acontece o ágio quando o juros futuro sobe muito, aí você compra o título, o juros futuro ele volta um pouquinho, e aí você já pode sair do título, tem liquidez diária esse título pelo Tesouro Nacional ou pela tesouraria da própria XP, você sai antes e tem essa taxa aqui. Tá bom? Então, sempre sigam as recomendações do seu assessor com diversificação dentro do teu perfil de investidor do Suitability. Tá bom? Por hoje é só. Um abraço e até mais. Falou, pessoal.